Terceiro vídeo da nossa série Sinais Vitais. Já foi falado de frequência cardíaca e pulso, já foi falado de frequência respiratória. Acompanhe esses vídeos, vou deixar aqui em cima, vai aparecer depois. Você tem que ver essa série para o seu crescimento profissional. E agora, ó, checklist na pressão não invasiva. Vou falar de pressão arterial média. Será que eu falo de PAI? Acompanhe o vídeo que você vai saber se eu vou falar ou não. Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda a contribuir com esses vídeos aqui. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Olha, no Instagram tá rolando tanta coisa, rola até lives surpresas de conteúdo, tá? Então fique ligado, ou seja, não fique de fora. Vamos lá então, pressão arterial, tá? Edro, o que é a pressão arterial? Boa pergunta! Então vamos lá, o que é pressão arterial, tá? Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular, certo? Resistência vascular periférica. O que é débito cardíaco? Éder, débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico, tá? Éder, o que é volume sistólico? Volume sistólico é a capacidade que o ventrículo esquerdo tem de ejetar sangue para o corpo todo. Eu vou fazer aqui exemplos fisiológicos e hipotéticos, tá? Vamos imaginar que o volume sistólico do paciente seja 70 e vamos imaginar que a frequência cardíaca do paciente seja 70, tá? Quanto que é 7 vezes 7? 49. Coloco os dois zeros, então eu tenho o quê? Tenho 4.900 ml de volume aqui, tá? Então o débito cardíaco do paciente é 4.900, tá? O débito cardíaco ele é muito importante, porque se o débito cardíaco está abaixo ou se está acima, isso vai influenciar diretamente na pressão arterial. E a pressão arterial, qual é a importância da pressão arterial, além da técnica, além dos valores? Sem pressão arterial, alguns órgãos ficarão sem ser oxigenados. Cérebro, a periferia, vários órgãos ficariam sem e isso vai dar ruim, principalmente no cérebro, que as células são irreversíveis. Se não tiver oxigênio, né, vai ter um momento lá de anóxia que vai levar tudo isso, né, para baixo. Então, isso é extremamente importante. Seguinte, tá? O que eu tenho que me preocupar? Com tudo. Você tem que preocupar com tudo, tá? Então você tem que preocupar com o volume do paciente, tá? Você tem que preocupar com a frequência cardíaca. Então, para quem já viu a parte do vídeo, né, que eu falo de frequência cardíaca ou pulso, enfim, o que é importante? Que se essa frequência cardíaca do paciente está nos valores normais, você tem uma pressão ou você tende a ter uma pressão em um valor normal, tá? Por quê? Porque quando você tem uma alteração de frequência cardíaca, você tem uma tendência a ter uma alteração do débito cardíaco que vai ter uma alteração da pressão arterial. Vamos colocar isso em prática? Vamos. Vamos imaginar que o paciente está com 50 de frequência cardíaca, mas ele mantém o valor de 70 de volume sistólico. Se você multiplicar isso aqui, quanto que vai ser? 5 vezes 7, 35. Colocando os dois zeros, 3.500. Galera, 3.500 ml, isso aqui é baixíssimo para débito cardíaco. E isso vai fazer o quê? Com que a pressão arterial do paciente vá diminuir. Mas existe um mecanismo compensatório, já eu falo, tá? E se seu paciente tiver, sei lá, 150, né? 150 de frequência cardíaca. Então seria 150 vezes 70. Será que eu estou bom de matemática? Não sei. Então vamos lá. 50 dá 3.500. Então 100 vezes 7, 7.000. Então daria 10.500, tá? Então isso aqui daria 10.500 ml, tá? 10.500 ml. Gente, isso aqui é muito volume para o paciente. Então veja só, a alteração da frequência cardíaca altera o débito cardíaco e altera a pressão. Agora, para a pressão do paciente ficar equilibrada, o que pode acontecer? Uma alteração da resistência vascular. O que acontece? Pode ter uma dilatação ou uma contração desse vaso, ou seja, vasodilatação ou vasoconstrição do vaso arterial, ok? Então isso aqui é extremamente importante. Quem é que controla a dilatação e a contração desse vaso? Noradrenalina, que se liga lá nos receptores alfa-1. E é isso que acontece, né? O organismo vai fazendo todo esse controle que é extremamente importante da pressão arterial, ok? Bom, entendendo tudo isso aqui, né? Vamos passar agora para os valores, que é extremamente importante, tá bom? Então vamos lá.
O que é o valor da pressão arterial? Primeiramente, você não tem que decorar o valor de pressão arterial. Você tem que saber, é simplesmente isso, tá? Primeira coisa, você faz uma tabelinha assim, ó, PAS e PAD. O que é PAS e PAD? Pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. O mínimo e o máximo das duas. Qual que é o mínimo da pressão arterial sistólica e qual que é o máximo, tá? Ó, o máximo é 140, né, que seria 139, e o mínimo seria 90, que seria 89. Eu estou arredondando. Então, de 140 por 90 seria um valor de pressão arterial sistólico. Qual que é um valor normal mínimo, aliás, qual que é o valor mínimo e máximo de pressão arterial diastólica? O máximo seria 90 e o mínimo seria 60. Então, eu tenho estes valores mínimos e máximos, né? Mínimos e máximos das pressões. O que você tem que entender? Que quando alguém fala para você que a pressão dele é 120 por 80, 120 está onde? Aqui, ó, de 90 a 140, 120 está aqui no meio. 80 está entre 60 e 80, está aqui no meio. Então esse cara aqui, ó, ele tem uma pressão arterial e um valor normal. Um paciente que tem uma pressão, por exemplo, 110 por 70. 110 está aqui dentro, 70 está aqui dentro. Viu tanto que é fácil, não precisa de decorar? Agora, quando você tem um paciente, tá? Quando você tem um paciente que tem uma pressão 80 por 50, vamos lá, 80 está abaixo de 90, 50 está abaixo de 60. Então você tem um paciente o quê? Hipotenso. Você tem um paciente que tem uma pressão arterial reduzida. Então esse paciente aqui, provavelmente, ou ele tem um débito cardíaco diminuído ou uma vasodilatação. Provavelmente essas duas possibilidades ou as duas possibilidades. Agora tem que avaliar o que leva esse paciente a ter essa hipotensão, tá? Da mesma forma, você poderia encontrar um paciente assim, 180 por 150. 180 é um valor acima de 140, ou seja, um valor muito alto, e 150 é um valor muito acima de 90. Ou seja, esse paciente aqui, na verdade, está com uma crise hipertensiva, né? Um valor de hipertensão muito alto. Então, é importante você gravar o valor da pressão arterial sistólica mínimo e máximo, pressão diastólica mínima e máxima. Isso é extremamente importante para o seu crescimento e para você não decorar nenhuma e nem outra informação, tá? E pegando o gancho dessas informações, existe a pressão arterial média. O que é a pressão arterial média? Galera, é a média disto daqui com isso daqui. Fizeram o quê? A PAM. Então, o que é o PAM? A média, que vai de 70 a 110 na maioria das literaturas, tá? Então, você não fala sístole e diástole em PAM, você pega o quê? Esses dois valores aqui, ó. Daqui para cá, ó, daqui para cá. Então você tem daqui para cá com o valor normal de pressão arterial média. Então se você olhar no monitor, lá na UTI, você olha um paciente que está com 60 de PAM, 60 de PAM está para baixo, então é uma hipotensão. Um paciente que está acima de 110, esse paciente está com uma hipertensão. Então, a gente tem esse valor de PAM. Edro, o que é essa tal de PNI? PNI e PAI? Galera, PNI e PAI são formas de mensuração de pressão arterial, tá? Ó, PNI, pressão não invasiva. PAI, pressão arterial invasiva. Isso aqui é só o método de verificação. Esse método de verificação que você inclusive sabe fazer. Coloca uma manguita aqui no braço do paciente, aperta o botão no monitor e verifica. Ou você coloca uma manguita aqui, coloca o estetoscópio no ouvido, coloca o diafragma aqui e faz a verificação manual. Então aqui, ó, é a verificação o quê? Manual. E aqui é uma verificação contínua através de uma artéria. Então faz um acesso arterial para verificação em tempo real da pressão arterial. Então aqui eu vou ter valor sistólico, diastólico e PAM. Aqui eu vou ter valor sistólico, diastólico e de PAM. Então isso aqui, ó, são métodos de verificação. Métodos de verificação. Então aqui a gente verifica pressão arterial. O que é mais comum? Este daqui é o mais comum. O que é menos comum? Este daqui, tá? Isso aqui é muito comum em unidade de terapia intensiva. Isso aqui, em todas as unidades, em todos os lugares, inclusive na casa do paciente. Coloca um negocinho no braço, aquilo ali é PNI, beleza? Viu, gente, tanto que é legal, viu que tanto que é tranquilo? Tá gostando da nossa série? Você tem que colocar aqui embaixo, hein? Senão eu não vou fazer mais essas séries, beleza? Então vamos agora para a temperatura.